Boa noite, já vamos começar, aguardando as pessoas que estão sendo notificadas aí da nossa live. Só um minutinho, vou aproveitar e vou ligar aqui na tomada do computador que eu esqueci. Olá, Érica, tudo bom? Já volto, rapidinho. Pronto, voltei. E aí, tudo bem? Esqueci de ligar o computador na tomada. E meu computador tá com a bateria viciada. Você vê, né? Que coisa. Vamos lá. Vamos aguardar só mais um pouquinho. O pessoal tá entrando. A gente já vai começar. Cansada? É, né? Chega final da semana, a gente tá com aquele cansaço acumulado da semana inteira, né? Mas Deus vai nos dar descanso aí final de semana, bom pra gente poder renovar as forças. Olá, Dudu, tudo bem? Prazer ter você aqui, querido. Bem, a gente já vai começar. Aí aos poucos as pessoas vão entrando. Que bom, meu amigo, tamo junto. Que bom que você deu uma passada aí. Amanhã vamos estar junto, hein? Esqueci não. Vai ser bom. Vamos lá? Vamos começar. Deuteronômio 14. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem um tesouro pessoal dele. Não comam nada que seja detestável. Estes são os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode selvagem, o íbex, o antílope e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que rumina cujo casco seja fendido e partido em dois. Contudo, dos que ruminam ou têm o casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, a lebre e o írax. Embora ruminem, não têm o casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão no cadáver deles. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. É impura para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave pura. Estas, porém, vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, nenhuma espécie de falcão, nenhuma espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, nenhuma espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, nenhum tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês, não as comam. Qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrarem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo, ou poderão vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus,
no local que ele escolher como habitação do seu nome. Assim, aprenderão a temer sempre ao Senhor, o seu Deus. Se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para lhe pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, com as suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. Nunca se esqueçam dos levitas que vivem nas cidades de vocês, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os nas cidades de vocês, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas cidades de vocês venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das mãos de vocês. Só até aí, né? Até porque acabou o capítulo mesmo, né, Érica? Como você me fala, eu tenho essa mania de falar só até aí quando já acabou. Olá, Cláudia, seja bem-vinda. Olá, Sonilda. Bem, muito bom ter todos vocês aqui na live. Vamos lá. Vamos explicar um pouquinho sobre esse capítulo 14 do livro de Números. Esse capítulo vai falar sobre práticas proibidas e práticas devidas pelos israelitas. As práticas proibidas dizem respeito aos momentos de luto por algum falecido e também dizem respeito aos alimentos, aos animais puros e impuros. E as práticas devidas são aquelas relativas aos dízimos, que eles deveriam ofertar ao Senhor, entregar ao Senhor, melhor dizendo. Vamos começar então falando dos primeiros versículos desse capítulo, que fala então sobre as práticas relativas ao luto. Fala o seguinte aqui: vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus, não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, porque vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Ele os escolheu para serem tesouro pessoal dele. Ok. Então, gente, aqui está proibindo cortes no corpo e rasparem a cabeça, né, por causa dos mortos. Né? O que isso quer dizer? Que provavelmente eles estavam inseridos num lugar, né, no meio dos cananeus ali, principalmente, que haviam essa prática de alguma maneira, através da automutilação ou da raspagem da cabeça, né, do cabelo, eles estarem homenageando ou estarem prestando um culto às pessoas que morreram. Né? Muitas das vezes na Bíblia, o raspar a cabeça está ligado à tristeza, ao luto, ao pranto. Né? Porém, aqui, mais do que um mero lamento, eles poderiam estar, de alguma maneira, imitando uma cultura religiosa pagã. E Deus, novamente, ele proíbe qualquer tipo de associação com a religião pagã, que era uma religião totalmente idólatra e cujas práticas não glorificavam ao verdadeiro Deus. Então, Deus está aqui proibindo o quê? Práticas pagãs de luto, tá? Que em parte podem ser para expressar tristeza, porém eram derivados de uma cultura religiosa pagã, e também com fins de homenagem e culto às pessoas mortas. É natural a gente ficar triste quando pessoas morrem, a gente lamentar, a gente prantear, ou a gente até querer homenagear com palavras, dizer o quanto essa pessoa foi especial, lembrar das coisas boas dessa pessoa que faleceu. Porém, se a gente o faz utilizando algum recurso, algum meio pagão de religiosidade, de uma homenagem que passa da mera lembrança com carinho, né, que passa a ser
praticamente um culto à pessoa que morreu, então isso não agrada a Deus. Isso é algo pagão, é algo pecaminoso que provavelmente fere o primeiro e o terceiro mandamentos. Que quais eram? O primeiro é não terás outros deuses além de mim, ou seja, a proibição da idolatria. Muitas das vezes essa homenagem, esse culto às pessoas mortas acabava caindo numa idolatria. E também o terceiro mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão, pois muitas das vezes o Senhor poderia estar sendo associado a esse tipo de prática, e os israelitas, que eram do Senhor, eram um povo eleito, separado pelo Senhor, não poderiam levar o nome do Senhor e ao mesmo tempo fazer algo que não foi ordenado e que era reprovado pelo Senhor. Então eles estariam desonrando ao Senhor e assim ferindo o terceiro mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão. Então é muito delicado, né, esse tipo de situação, porque envolve uma situação legítima, que é o luto, mas há atitudes, maneiras de manifestar a sua dor, o seu carinho, a sua homenagem, mas por vias que não agradavam a Deus. A verdade é que a fé que temos no Deus bíblico, ela nos revela a vontade dele para todas as áreas da vida, né? Tudo o que nós vivemos é permeado por aquilo que cremos, deve ser permeado por aquilo que cremos. Então sempre devemos pensar: o que é que o Senhor quer de mim? O que é que Deus se agrada? O que é que Deus se desagrada? E assim vivermos não conforme aquilo que nos parece conveniente ou bom ou justo, mas fazer aquilo que o Senhor deseja de nós. E eu vou, ao longo desse capítulo, gente, já aplicando para as nossas vidas, tá bom? Eu vou comentando cada trecho e vou aplicando. Então, o que eu posso aplicar dessa primeira parte aqui, que é o versículo 1 e 2, acerca dessas práticas de luto que tinham origem pagã? Que nós devemos também fugir de toda prática sincrética em momentos de luto, em momentos de dor, em relação às pessoas mortas. Né? Por exemplo, flores aos mortos. Você pode falar: Leandro, é uma homenagem, mas a pessoa não está ali. A pessoa já se foi. Né? Quando você está no momento de sepultamento da pessoa, é uma coisa. Né? Depositar flores no momento do sepultamento como uma forma de despedida e homenagem é uma coisa. Outra coisa é você ir anualmente no túmulo da pessoa e entregar flores para alguém que não está mais ali. Isso tem origem pagã, isso tem origem, tem um fundo religioso, quer você queira ou não, isso não agrada a Deus. Outro tipo de prática pagã: conversar com os mortos, orar aos mortos. Visto que a palavra de Deus é clara, de que eles não nos ouvem, de que eles estão separados de nós, que eles estão sob os cuidados de Deus, não devemos tratá-los como vivos, senão a gente vai estar atribuindo a eles uma qualidade, uma característica que é divina, que é de ser onisciente, de estar acima da morte, da vida, de tudo. Né? Então a gente não pode tratar os mortos como se fossem deuses, como se fossem seres acima de tudo, né? E que vão nos ouvir a hora que a gente quiser falar com eles. Não é assim, só Deus é assim. Só Deus é onisciente, só Deus lê os nossos pensamentos, só Deus nos ouve. Né? Uma pessoa morta nada sabe, conforme a gente vê na Bíblia. Então a gente tem que ter esse cuidado para não misturar as coisas. E o que às vezes parece singelo, parece bonito, parece uma homenagem, não acabar virando um culto que desagrada a Deus. Uma homenagem, uma prática que no fundo desagrada a Deus. E, gente, fazendo aqui abrindo um parênteses, é diferente de você zelar pela limpeza dos túmulos. Isso é uma questão de você honrar a memória da pessoa. É diferente. Honrar a memória é outra coisa. Você zelar pela limpeza dos túmulos, você agradecer a Deus pelo tempo que você teve com aquela pessoa, você sentir saudade, é humano, é legítimo, você está sentindo saudade. Agora, querer se comunicar, querer homenagear alguém que não está mais ali, tirando o momento, né, do sepultamento, onde você está fazendo ali uma celebração em família da vida da pessoa, né, é uma outra coisa. Então a gente tem que ter um cuidado, tá? Um cuidado
para a gente, sem querer, não cair em práticas que não agradam a Deus, tá bom? Relativamente aos mortos. Vamos falar agora dos versículos 3 e seguintes. Eles vão falar então aqui dos animais puros e animais impuros. Então há uma proibição de que eles se alimentassem de animais tidos como impuros. E que animais são puros e que animais são impuros? A gente já viu em outras passagens bíblicas, tá? Em Levítico, em Números, falando dessa questão dos animais considerados puros e impuros. E aqui é colocada uma lista grande e não há maiores explicações acerca do porquê alguns são puros e porquê alguns são impuros. Alguns teólogos, estudiosos hoje, até vão estabelecer uma correlação entre questões sanitárias, questões de saúde e a proibição do consumo da carne de certos tipos de animais, por serem animais que estariam mais em contato com carnes podres ou com lixo, ou teriam algum tipo de característica que seria um vetor de risco maior para os seres humanos. Então, há alguns teólogos que vão trazer essa informação, porém isso é algo que se concluiu relativamente de pouco tempo para cá. Pode mostrar uma soberania divina quando dá a ele essas leis, porém eles mesmos não tinham essa consciência. Eles não sabiam, provavelmente, quando essas leis acerca dos animais puros e impuros são dadas a eles, eles apenas entendem que Deus não quer e tem que obedecer, e ponto final. Tá? Hoje nós podemos compreender que é possível que haja, faz sentido em muitos casos desses animais que seja uma questão de contaminação e preservação da vida que Deus estava aqui buscando preservar, honrar aqui. Além disso, também muitos falam, entendem que quando se especifica tão assim, de forma tão detalhada, alguns tipos de animais e outros não, pode-se, em alguns casos, estar fazendo uma referência a animais que eram consumidos em ritos pagãos, idólatras de outros povos. Então Deus, ao proibi-los de se alimentarem desses animais, ele quer afastá-los de uma confusão quanto à cultura pagã, que era bem presente nos seus dias. Então, se naquela época as pessoas, vamos supor, comiam a carne de um animal em cultos pagãos, isso era conhecido, se os israelitas também o fizessem, eles poderiam acabar caindo nas mesmas práticas sincréticas sem perceberem, e Deus queria livrá-los totalmente, colocar ali criar uma cisão, uma ruptura, para que eles não caíssem. Então essa é uma outra explicação que pode valer aqui, se não para todos, para alguns desses animais. Deixa eu ler aqui o que Eric escreveu. Por falta de conhecimento na época, quando a minha mãe faleceu, eu ainda orava para ela pensando que ela pudesse me ouvir. Você já me conversou isso comigo, né? E é aquela coisa, é o tempo que a gente às vezes está na ignorância, né? A gente faz na ingenuidade, faz porque parece que faz sentido, e talvez até psicologicamente fosse uma forma de você se sentir mais próxima da sua mãe. Você queria de fato acreditar de que ela estava te ouvindo, isso te fazia se sentir confortável. Porém, Deus é um Deus que ele nos traz sempre para a verdade. Ele não é um Deus que quer nos deixar na mentira. E como Deus da verdade, ele, em algum momento, ele te abriu os olhos para perceber que ela não te ouvia, E ela foi muito especial na sua vida, ela foi uma mulher importante, uma mulher que deixou um legado e que você continua amando, que você crê que um dia vocês irão se reencontrar, até porque ela era uma serva do Senhor, porém, no momento, ela não tem essa comunicação, Então, assim, a verdade é essa, biblicamente. Então, é melhor a gente viver pela verdade do que se enganar com uma mentira, que de alguma maneira pode até nos levar a uma falsa compreensão de quem é essa pessoa querida, que ela pode ser muito especial, ela pode ter sido muito importante, mas ela não é Deus para nos ouvir a qualquer momento, para nos ouvir apesar de ser uma humana que não está mais viva nesse momento. Reviverá, ressuscitará no tempo de Deus, mas agora não.
Então, é assim, Deus nos traz para a verdade, Ele nos esclarece, né? E assim Ele nos livra também, livra o nosso coração de todo mal, né? Todo engano que nos leva a caminhos que não agradam a Ele. Mas que bom que o Senhor trouxe essa clareza para você hoje, e hoje você guarda as coisas boas, guarda o carinho, mas entende aquilo que é devido e aquilo que não é devido. Então, gente, voltando a falar dos animais. Então, essa distinção de animais puros e impuros, a gente não vai entender completamente. Alguns teólogos estudiosos hoje explicam que há uma correlação entre a questão sanitária e a proibição de muitos desses animais que são mencionados. Há também alguns que vão falar da questão pagã, de que alguns animais desses eram consumidos em rituais pagãos, e não Deus quer estabelecer ali um limite, uma cisão, para que não houvesse confusão entre os israelitas. Outro motivo é o de simplesmente eles aprenderem sobre limites, de que eles eram um povo separado por Deus. Então, por serem um povo separado por Deus, eles tinham que obedecer o que Deus lhes pedia, entendendo ou não. E essa é a grande questão, é a grande lição que nós temos, né, da fé. Nem sempre vamos entender as leis de Deus. Pode ser que com o tempo entendamos mais, porém obedecer sempre é o melhor caminho, né? Se somos separados pelo Senhor, como diz no versículo 1, né, e diz aqui também no final dessa parte, que vocês são o meu povo, vocês são um povo consagrado ao Senhor, versículo 21, né, vocês são um povo separado, consagrado ao Senhor. Versículo 1, vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Então, Deus está falando, olha, vocês não são iguais a todo mundo. Então, com vocês, algumas coisas vão ser permitidas, mas outras coisas não. É igual a mãe, né, que fala pra gente, né, o pai, você não é todo mundo. Ah, mas meu amigo faz, mas você não é todo mundo. Né? É isso, nós não somos todo mundo e temos que entender que o que o nosso Pai Celeste tem pra gente é bom, é perfeito, é importante, quer compreendamos todo o sentido da sua lei ou não, tá? E por que é permitido que alguns estrangeiros consumam desses animais e eles não? Por causa da consciência, porque eles foram separados por Deus. Os israelitas, todo o povo de Israel foi separado por Deus para um fim. Então, o que se impunha a eles não poderia ser imposto aos estrangeiros. Então, eles não deveriam impor aos outros, mesmo que vivessem junto, as mesmas regras que Deus tinha dado unicamente a eles. Tá? Isso tem a ver com o pacto que Deus fez com eles. E para os dias de hoje, o que a gente entende acerca dessa questão dos alimentos puros e impuros? Nós, cristãos, evangélicos, reformados, entendemos que não há mais nenhuma proibição quanto a alimentos, né? O Novo Testamento deixa claro em diversos momentos de que todos os animais que o Senhor fez, eles devem ser recebidos com ações de graça. Né? Paulo fala sobre isso, né? Que não há distinção, não há, desde que a gente coma com ações de graças, com gratidão a Deus por aquilo que Ele nos deu. A verdade é que essa distinção, essa lei, não era uma lei moral, era uma lei ritual, era uma lei cerimonial, relativa à religiosidade e a vontade de Deus para um povo numa época específica, num local específico. Quando chega Jesus, que é o próprio Cordeiro morto em nosso lugar e que nos trouxe muito mais consciência daquilo que deve ser sagrado em nossas vidas e daquilo que sim deve ser rejeitado, essa distinção ultra rígida entre sagrado e profano, ela caiu por terra. Não quer dizer que não haja coisas que desagradam a Deus. Isso a gente deve fugir. Pecado, que é transgressões morais, isso a gente deve fugir. Agora, tirando essas transgressões morais, que é o pecado em si, não há nada que nos impeça de desfrutar daquilo que o Senhor criou, né? E Jesus, ele já
nos esclareceu a sua lei, a vontade de Deus, que na verdade puros e impuros são os pensamentos humanos, são as intenções humanas, não se trata de alimento, né? E Jesus ele nos mostrou que o sábado não era um fim em si mesmo, mas que poderíamos ajudar pessoas no sábado, poderíamos alimentar aqueles que precisavam no sábado, enfim. Então, Jesus ele reposiciona a lei mosaica, dizendo que ele era o cumprimento de todas elas, ou seja, chegou nele, já se cumpriu, já cumpriu o propósito, a parte dele são novas coisas. Agora a lei moral, a lei ética, isso permanece, porque isso diz respeito ao caráter de Deus e à maneira como Deus criou o homem para ser e viver em sociedade. Então não há mais proibição alimentar à luz do Novo Testamento, isso é claro para nós cristãos protestantes, porém fica o princípio da obediência pela fé, né? Nós obedecemos a Deus porque confiamos em Deus. Fé é isso, fé é confiança. Então, baseados na confiança em Deus, a gente procura entender qual é a sua vontade nas mais diversas áreas. Quer façam sentido para a gente ou não, ou talvez não façam sentido agora, e com o tempo a gente vai compreendendo, porque a gente vai tendo cada vez mais a mente de Cristo, passamos a raciocinar de acordo com a mente de Jesus, né? A gente vai lendo a palavra, a gente vai tendo intimidade com Deus e vamos passando a raciocinar de uma maneira diferente. Então isso vai... mas comece na confiança, mesmo que a gente não entenda tudo, né? Isso vai da nossa caminhada com Deus, mas a gente deve obedecer, deve fazer aquilo que o Senhor nos pede, principalmente quando se trata de uma lei moral, uma lei ética, né? Do que é pecado, do que não é pecado, do que Deus fala de forma clara na Bíblia e que é aplicável para nós hoje. Vale dizer também que em termos de alimento eu falei que tudo é lícito, mas vale abrir só um parênteses. Paulo ele só faz uma consideração quanto aos alimentos sacrificados a ídolos. Ou seja, se você tem um alimento que explicitamente foi consagrado a outros ídolos, a outras divindades, em cultos, celebrações pagãs, a gente deve evitar comer. Por quê? Não pelo alimento em si, mas pela consciência, é o que Paulo fala. Então não é porque os alimentos não são de Deus, todos os alimentos são de Deus, mas por uma questão de consciência, para que você não faça parte daquele ritual. Se você sabe que aquele alimento especificamente foi consagrado, você se abstém, e até também como forma de testemunho perante as outras pessoas. Por isso que crente geralmente não come doce de São Cosme e Damião, porque é uma festa de celebração a santos e que tem uma conotação, segundo a visão protestante, idólatra e que não agrada a Deus. Tanto que eles fazem oração a esses santos, que para nós são pessoas que não nos dão dádivas vindas delas, e a gente não deve orar, não tem essa coisa de orar a pessoas que já morreram, né? Então não cabe a nós comer comidas consagradas a eles, não, até porque no Brasil a gente sabe que essa festa específica ela tem um sincretismo muito grande com práticas das religiões africanas, né? Então é algo muito distante, distinto do cristianismo. Se nós não cremos como eles, não devemos participar. Agora, posso comer Maria Mole? Posso comer... então, como o Margot está colocando aqui. Tudo bom, Margot? E se nós não soubermos? Nenhum problema, porque o problema não está no alimento, está na consciência, tá? Não é, meu Deus, eu comi um alimento consagrado ao ídolo, comi um doce de São Cosme e Damião, e agora como é que vai ser? Vou ficar endemoniado? Não tem isso. Primeiro que crente não fica endemoniado, isso é uma outra história para outro momento. Mas não fica, o Espírito Santo habita nele. Só entra demônio onde a casa está vazia, tá? Crente ficou endemoniado ou nunca se converteu ou é esquizofrenia. Então, agora, não tem essa coisa de a gente ficar nervoso, meu Deus, eu comi, agora como é que vai ser? Né? Agora, você não vai comer por quê? Por consciência. Eu não vou participar de uma festa, de uma prática que não tem a ver com a minha fé, com aquilo que eu acredito. E não vou dar mau testemunho a outros
participando de algo que é contrário à minha fé, para eu não ser incoerente. Só isso, só por isso. Só por uma questão de consciência. Ah, mas eu posso comer Maria Mole, como é que é? Cocô de rato, pé de moleque, em outros momentos? Posso, porque são doces, né? Feitos com ingredientes naturais que o Senhor criou. Então não é isso, né? A gente pode se alimentar de tudo com ações de graças ao Senhor, mas evitando algumas circunstâncias, algumas situações, para não dar mau testemunho e por questão de consciência. Beleza? E o terceiro assunto, e assunto final desse capítulo, é acerca dos dízimos, que está a partir do versículo 22. Os dízimos, que é a 10ª parte daquilo que nós temos como produto do nosso trabalho, deveria ser entregue pelos israelitas a Deus, naquela época, anualmente. Tá? Nós hoje entregamos na igreja mensalmente, porque é muito mais prático do que a gente ficar acumulando e também é muito menos perigoso da gente gastar o dinheiro. Mas eles separavam uma quantidade do produto da sua colheita ou dos animais que nasciam, né? E eles separavam a 10ª parte do melhor da terra, do melhor dos animais, para entregar ao Senhor anualmente. E de que maneira eles entregavam? Eles entregavam aos sacerdotes, né? Que eram uma família dentre a tribo de Levi, dentre os levitas. E geralmente eles entregavam no tabernáculo, tá? Há alguns teólogos que falam que com o surgimento das cidades levíticas, né, ao longo de todo o território que eles conquistariam, pode ser que também essas fossem depósitos dessas ofertas, desses dízimos que eram entregues. Tá? Há essa possibilidade. Mas eles entregavam seus dízimos anualmente. E vai falar nesse texto do dízimo anual e vai falar também do dízimo trianual, mas que não era um dízimo separado. A maioria dos teólogos vai reconhecer que era simplesmente o dízimo do terceiro ano. Então todo ano eles davam um dízimo. No terceiro ano esse dízimo ele era investido, ele era tomado de uma forma diferente, para um propósito um pouco diferente, mas ainda assim diante do Senhor. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Então eles entregavam esses produtos, né, esses bens, esses animais, essa colheita anualmente no tabernáculo ou nos locais de habitação dos sacerdotes, né, das famílias sacerdotais, em reconhecimento de que tudo que eles recebiam era da parte de Deus. Tudo que eles recebiam era fruto da graça e da bênção divina. E por uma obediência à ordem de Deus para que entregassem, porque esses dízimos eles serviam para o sustento dos levitas, né, e dos sacerdotes, para que eles tivessem com que se manter, já que eles se dedicavam integralmente à obra de Deus. Eles tinham pouca coisa, né, deles, né? Eles não tinham uma parte da terra para plantar grande, eles tinham pouca terra para viver, um lugar de pasto para os animais que recebiam, e que uma parte era para eles poderem sobreviver, né, com a carne, com o leite desses animais. Então só que quando eles entregavam esse dízimo, uma parte ficava com os sacerdotes e uma parte era sacrificada, né, principalmente os animais, né, que eram sacrificados para poder representar ali a gratidão, né, o louvor por tudo que o Senhor tinha feito por eles. E esse dízimo, né, esses animais que eram fruto do dízimo, o que é diferente da oferta pelo pecado, o que é diferente do holocausto, esses animais eles eram sacrificados e eles eram partilhados entre os ofertantes e entre os sacerdotes. Ou seja, eles participavam de uma grande refeição comunitária com o fruto desses animais. Era um dízimo, era algo entregue ao Senhor,
mas que eles e os sacerdotes, os levitas, comungavam num momento de celebração anual diante do Senhor, tá? E junto com suas famílias, isso tudo. Diz aqui o seguinte, que caso eles estivessem numa região, morassem num lugar muito, muito distante do local de entrega do dízimo e ficasse para eles difícil de transportarem, né, os bens, os animais, o produto da terra para esse local de entrega do dízimo, eles poderiam vender na sua localidade esses bens e comprar outros bens, outros itens para celebração perto do local de entrega. E aí com esses bens que foram comprados perto do local de entrega, eles participariam daquele banquete, daquela celebração de entrega do dízimo, tá bom? Só que anualmente, via de regra, era eles e os levitas e os sacerdotes. Mas a cada 3 anos, esse desfrute do dízimo, né, dos bens, do produto da lavoura, dos animais, eram dedicados aos levitas, que não tinham, então eles precisavam receber, não podiam ficar um ano sem receber, né, o produto ali dos dízimos, porque era para sua sobrevivência. Eram para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ou seja, eram dedicados àqueles que não tinham uma terra, então viviam de favores, né? Viviam na dependência de outros, né? Porque só era proprietário de terra quando tinha um homem, né? Um chefe da casa ali. Mas se o cara era estrangeiro, ele não tinha parte ali nas terras de Israel. Se era órfão, não tinha ali o pai para poder cuidar dos bens. Se era viúva, não tinha o homem que era o detentor dos meios ali. Então era uma maneira de prover para essas pessoas a sua subsistência. Então a gente vê que o dízimo ele também era um meio para se atingir um fim social, né? E que a preocupação com o bem-estar das pessoas de onde estavam era do povo, né? Era essencial, né? O que a gente traz para a nossa vida hoje a respeito dessa parte de dízimos? A gente traz que permanece até os dias de hoje o princípio da mordomia cristã. Eu já devo ter falado aqui em algum momento, certamente, mas o que é o princípio da mordomia cristã? É um conceito que nos faz entender que nós, diante de Deus, somos como mordomos. O que é um mordomo? Muita gente acha que mordomo é um copeiro. Não, mordomo não é copeiro, são coisas distintas. Mordomo é administrador da casa. E mais do que administrador da casa, ele é o administrador dos bens do seu patrão, do seu senhor. Então, um bom mordomo é um bom administrador de tudo que pertence ao seu senhor, ao seu patrão. Nós, como mordomos de Cristo, mordomos do Senhor Deus, a gente entende que tudo que Ele nos deu, na verdade, em sentido último, não nos pertence. Na verdade é dele, porque do Senhor é a terra e toda essa sua plenitude. E nós mesmos fomos comprados por um alto preço por Jesus. Então, tudo que nós somos e temos pertence a Deus. E devemos entregar a Ele tudo que nós somos e temos. Tá? Não é 10% que pertence ao Senhor. Não é 20% que pertence a Deus. Não é 5% que pertence a Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. Mas para honrarmos e praticarmos o desapego e entendendo também a necessidade de investirmos no reino de Deus, na obra de Deus, na igreja, nós entregamos tradicionalmente, mantendo aí a tradição desde Abraão, né, desde antes até, da entrega dos 10% daquilo que nós recebemos. Né? Então é uma questão de princípio. Tá? Mas sem um misticismo em torno dos 10% enquanto número, porque entendemos que tudo é do Senhor. Então, se você quer dar 20, se você quer dar mais, você pode entregar mais,
entregue, faça por consciência do que é o reino de Deus e da necessidade da igreja de se expandir o evangelho no mundo. Mas se você quer ter como princípio, se você quer ter uma referência mínima, né, geralmente estimula-se que você entregue separe pelo menos 10% da sua renda para esse fim, né? E na verdade para esse reconhecimento de que o Senhor é dono de tudo e investimento na igreja e no reino de Deus. Então o princípio, né, que não tem a ver com a porcentagem em si, mas o princípio da mordomia, de entender que tudo é do Senhor e nós devemos devolver a Ele parte do que recebemos em atitude de louvor e gratidão, isso permanece até os dias de hoje. E assim como os israelitas eram chamados a entregar os seus dízimos com alegria, com comunhão, com celebração, até bebida fermentada acontecia aqui deles comprarem em alguns contextos aqui e levarem, tudo deve ser vivido para a glória de Deus, né? Nós devemos entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos com alegria, com prazer, sabe? Com comunhão com a nossa família, fazer disso um momento especial, um momento de estar na casa do Senhor, um momento de participar de uma campanha na igreja, um momento de também lembrar dos menos favorecidos. Eu só dou o meu dízimo, a igreja que ajuda os pobres. Não, gente. Se está ao seu alcance fazer, ajuda as pessoas necessitadas. A instituição, a igreja precisa se importar com isso, mas nós como igreja, né, que somos a igreja espiritual, somos chamados também a nos importar com a causa do pobre, da viúva, do necessitado, do estrangeiro. Isso é a vontade de Deus, daqueles que mais precisam e mais dependem de outros, né? Então, a participar, né, entregar a Deus nossas ofertas de dízimos com alegria, com celebração, com comunhão e com senso de dever também para com o propósito, a finalidade social daquilo que vai ser usado, daquilo que entregamos. E é muito importante que a gente viva dessa maneira, tá? Principalmente se você é pai, se você é mãe, porque a maneira como você vive isso vai ensinar aos seus filhos os princípios, né? Se você vive isso com tristeza, lamentando, poxa, vou dar, né? Tem que dar, senão Deus vai ficar chateado comigo, então vou entregar aqui o meu dízimo. Vai fazer falta pra caramba, mas vou dar aqui. Gente, sinceramente, não é esse o caminho. Deus não quer isso da gente. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus quer o nosso desapego. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa da nossa disposição para construir o reino, o nosso amor, a nossa generosidade. Ele quer construir em nós seres humanos generosos. E Ele quer nos fazer participantes daquilo que Ele está fazendo no mundo. Então, não nos confundamos. Não é simplesmente um dever, mas é um privilégio sermos cooperadores do que Deus está fazendo no mundo através da igreja e da construção do que a gente chama de reino de Deus, que é muito mais do que igreja, são os valores do reino na sociedade, é tudo que a gente faz enquanto cristão. E ser igreja e entregar ajudas para finalidades que a igreja promove faz parte também, tá? E devemos fazer com alegria. Se fizermos com alegria, certamente os nossos filhos, as pessoas próximas vão entender o princípio de forma muito melhor e menos legalista. Deus não quer de nós legalismo, Ele quer de nós verdade, sinceridade. Aí você pode me falar: Leandro, eu sou um pouco apegado, tenho um pouco de dificuldade, como é que eu faço? Eu não queria entregar a Deus, mas ainda às vezes sinto um pouquinho, né? É natural, talvez, você ter um pouco de preocupação com as suas questões econômicas, ficar um pouco preocupado. Deus não vai ficar triste, magoado com você, porque em algum mês você não pôde, de fato, entregar tudo o que você gostaria. Mas é importante que a gente entenda o princípio, porque entendendo o princípio, mesmo se em algum momento você entregar menos do que os 10, você entendendo o princípio, quando puder você vai dar mais. E você não vai ficar assim preocupado com essa questão de Deus vai me punir porque eu não dou. Não é questão disso. Você vai entender que Deus, Ele quer nos fazer participantes de algo muito maior, e é um privilégio na verdade. Então, concluindo o resumo final do capítulo,
O capítulo vai falar sobre separação, que nós somos um povo separado de Deus, portanto devemos ter práticas e hábitos distintos e entendermos aquilo que nos cabe como povo de Deus, aquilo que não nos cabe e aquilo também que vai nos levar a uma espiritualidade equivocada e o que Deus não quer de nós. Esse capítulo fala sobre entrega, né, de entregarmos a Deus os nossos bens, entregarmos a Deus a nossa vida, compreendermos que tudo é dele, né, e a partir do quê? Da alegria, porque obedecer aos mandamentos do Senhor, sejam aqueles mandamentos de restrição, que nos restringem em algum ponto, ou sejam os mandamentos que nos fazem entregar, fazer algo por ele, não devem ser obedecidos com tristeza, mas com alegria. Porque no final das contas, o que Deus quer nos ensinar é que nada nos falta. Nem os mortos nos faltam, nem os bens nos faltam, os animais, o alimento. Nada que o Senhor pede de nós vai nos faltar, porque Ele é o nosso tudo, e se Ele nos pede alguma coisa é porque Ele tem muito mais para nos dar. E, em primeiro lugar, Ele próprio para nos dar. E isso já é mais do que suficiente para estarmos felizes e alegres. Então, que isso fique no seu coração. Por hoje é só. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Se tiver, pode colocar agora. Senão a gente vai encerrar a nossa live de hoje. Não? Tá tudo bem? Então vamos fechar a nossa live. Deus abençoe muito vocês. Eu acredito que amanhã eu consiga fazer live, mas eu confirmo para vocês mais próximo do horário, tá bom? Eu vou ter um evento à tarde, mas eu imagino que à noite eu já esteja de volta e consiga fazer a live. Mas a gente se comunica sempre nos stories, eu vou estar colocando. Deus abençoe vocês e até a próxima. Boa noite.